Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse nosso cantinho aqui na internet, em que nas terças-feiras está uma loucura, rapaz. A gente começa a falar de apocalipse, começa a cair a internet, o trem trava, some o som. Hoje está sem fio. Vamos ver o que você prepara para hoje. Se chega um fio a tempo para o Lemão. Como vocês estão vendo, ó, acabar de juntar com isso tudo, eu estou aqui, ó, Muro das Lamentações, direto de Israel. Vou falar em Moco, ele vai começar a destruição, vai começar a bagunça toda. Né? Então aqui, ó, olha lá que beleza lá atrás. Isso foi o que sobrou. Na verdade, nem foi o que sobrou, né, Alemão? Isso aqui foi reconstruído, não foi? Como é que foi? Não tem uma história assim? Então, eu não conheço muito os detalhes, não, meu irmão. Não conheço. Mas eu acho que foi tipo uma reconstrução, né? Eu acho que foi, porque foi tudo derrubado, né? Na época lá. Acho que houve Pois uma é. reconstrução. Se eu não me engano, foi isso. Também não sei o certo a história, eu falo porque assim, é coisa que a gente ouve, mas que para quem é É. cristão não tem uma grande importância. Então, acho que foi isso também. Acho que era uma reconstrução que teve lá, montaram. Enfim, boa noite para vocês que nos acompanham. Alemão, seu boa noite. Como é que foi essa semana? Alemão viajou, não viajou? Como é que foi, Alemão? Não, final de semana eu fui para Conchal somente, né? Visitar aquele casal de irmãos que moram lá, né? Um Marco com a Isabel e as crianças. E no domingo eu parti o pau aqui em Limeira, né? Parti o pau lá e fiquei aqui em Limeira e estou aqui até hoje. Mas eu vou, se o senhor permitir, estou indo para Machado. Daí, nesse final de semana, eu vou estar lá em Machado. Para ver se o Que Machado maravilha. está no, para ver se o Machado está no mesmo lugar. Mas o alemão vai lá onde Machado caiu. Ele está voltando lá. Ele não está achando, porque ele está indo para Machado e ele volta sem nada. Tá, mas está tentando encontrar o Machado lá, né? Enfim. Você vê o tempo de fraqueza. O alemão tem que voltar no Machado e o Machado não volta, gente. Não tem. O trem caiu lá, mas não tem jeito. Enfim. Lemão, semana passada a gente até mudou bastante a nossa live, né, de Apocalipse 8, mas pelos comentários foi muito proveitoso, viu, Lemão? Eu não sei se Que conversaram bom. não sei se conversaram com você pelos comentários aqui. Acho que serviu para muita É? gente. Que joia, que bom. Graças ao Senhor por isso. É. Então vamos lá. Como o negócio hoje não sabemos nem se vai terminar essa live aqui, o negócio está bem feio hoje. Vamos acelerar, vamos apertar esse passo aqui. Estamos lá em Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse 8, versículo 1 em diante, diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham no mar, que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Eu olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz:
Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Lemão, esses 4 aqui, o negócio ficou feio, Lemão. Vixe, Lemão. Que é isso? Agora está mudando a conversa, né? É interessante que nós estávamos no capítulo 6, que fala dos selos, né, que foram abertos, e daí não houve uma pausa, né? No capítulo 7 é uma pausa, é um parêntese, né? Uma pausa que foi parar, pausa parada, teve uma parada para o senhor explicar, né, para a Escritura explicar para nós acerca do remanescente judaico eleito, né, para pregar o evangelho do reino, e termina já com a vida do Senhor. Todo nesse capítulo 7 nós vimos tudo isso aí. Ele dá uma pincelada assim para mostrar essa questão das testemunhas de Jeová, né, que eles vão pregar o evangelho do reino. Só que agora ele retoma outra vez, tá? Então, na realidade, o capítulo 8, ele é na verdade, né, por assim dizer, ele é uma continuação do capítulo 6. Porque nós vemos que... Quer ver? Volta lá. Deixa eu pegar aqui, ó. No capítulo 6... o capítulo 6, ele fala que o versículo 12, ele fala: vi quando o cordeiro abriu o 6º selo. Então, o 6º selo, nós vemos que houve aquele tumulto todo. Tal, aquele que se assenta sobre o trono, e chegou a hora, tal. Versículo 1 do nosso capítulo: quando o cordeiro abriu o 7º selo. Então, na verdade, o versículo 12, 13, 14, lá do capítulo 6, está mostrando o 6º selo. E daí, no capítulo 8, é o 7º selo. Agora, o 7º selo, ele vai dar o quê? Ele vai dar a abertura para o início das trombetas. É o anúncio das trombetas, esse selo aí. Então, lá no capítulo 6, nós estávamos falando acerca do princípio das dores. E agora, no capítulo 8, começa o quê? A grande tribulação. Então, isso é interessante a gente entender, né, poder conectar com esse assunto, porque no capítulo 24 de Mateus, que a gente tem falado sobre a grande tribulação, nós vemos que lá realmente ele fala do princípio das dores, da grande tribulação e do dia da angústia. E aqui nós vamos, no Apocalipse, nós vamos ver esse desenrolar, e vai ter pausa, nós vamos encontrar pausas outra vez, para ele falar, explicar coisas, e retomar onde parou, e assim é o livro do Apocalipse, né? Por isso que nós vamos entender que ele não é uma coisa corrida direto, ele tem suas pausas e dá continuidade aonde ele parou. Então, aqui no nosso capítulo 8, nós estamos vendo que o 7º selo aberto, ele vai dar início às trombetas. E eu acho interessante, irmão, que você leu algum negócio aí. Versículo 1, ele fala: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Eu não sei o que é isso, rapaz. Eu fico admirado, porque eu vejo que o que dá a entender isso aí é a solenidade do que está acontecendo. É uma solenidade. Houve um silêncio no céu quando ele abriu o 7º selo aí. E agora vai, como nós estamos falando, e agora vai começar o quê?
As trombetas. As trombetas. Então, esse tempo agora que vai começar aí, por isso que houve-se a meia hora de silêncio, porque é algo muito solene, porque é o juízo de Deus agora caindo sobre o mundo. E nós vemos que ele começa aí você viu que, né, nós vamos desenrolar mais devagar, mas ele fala terça parte, terça parte, terça parte. Ele fica falando da terça parte. Essa terça parte aí é o Império Romano, tá? Não é o mundo todo. E também não é os judeus, não é com os judeus, é com o Império Romano. Porque ele vai começar o tratamento dele agora, em termos de juízo, com o Império Romano. Então, quando ele fala isso, ó, versículo 2: Então eu vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso com as orações dos santos. E agora o que ele vai fazer? E o anjo. Lemão, seu som foi embora. Eu acho que a Rosali chegou. Se quiser colocar o fiozinho aí, se der tempo, pode sair e voltar de novo, mano. Já estamos com uns problemas técnicos aqui. Toda terça-feira agora tá assim. Terça-feira começou a falar de Apocalipse, o negócio começou a ficar mais complicado. Mas, enfim, vamos aguardar alguns momentos. O Lemão já volta já. Parece, beleza. Esse aqui, para quem não sabe, muitos irmãos perguntam, né? Que programa é esse que a gente usa? Esse programa aqui ele é gratuito, ele chama eSword, E-SWORD. Coloca lá no Google E-Sword, que aí você consegue achar esse programa lá. É bem interessante. Aqui a gente tem aqui do lado, tem alguns dicionários, tem alguns comentários de outros irmãos, tem até comentário do Mário Persona sobre algumas coisas aqui. Tem uns módulos bem interessantes. Tem módulo do Darby, do Kelly, bem interessante para a gente estudar as coisas do Senhor. E totalmente gratuito. É isso mesmo, Silvia. Tem sido um desafio falar de Apocalipse, viu? Toda terça está complicado, é som que cai, é tudo isso. Mas, enfim, vamos tocando. O senhor sabe tudo isso, então a gente segue em frente. Não tem problema nenhum com isso. Vamos só guardar o alemão voltar, para ele seguir o raciocínio dele.
Para quem por acaso está chegando agora, estamos aguardando o Alemão voltar. Teve um problema com a conexão dele. Já está voltando já, se eu permitindo. Vamos aguardar mais alguns momentinhos. Deve estar voltando. Olha o Alemão renovado. O que você está rindo? Eu quero rir também, Alemão. Meu Deus do céu. Ainda bem que a gente ganha bem, né? Porque... Ai, meu senhor, correria. Eu teve que buscar lá no carro, lá embaixo. Puxa vida, acontece. Eu instalei aqui, vamos ver se vai dar certo. Acho que vai. Agora... Ah, meu Deus, vamos ver. Vai quicando, a gente vai indo e voltando. Alemão, estava vendo na hora que você falou. Os irmãos. Mas você está me ouvindo, Alemão? Eu estou ouvindo. Interessante que você falou esse negócio do sétimo selo, que tem ali, a palavra registra, né? Tem esse silêncio de cerca de meia hora. Tem alguns tipos de explosões, claro que ali não é uma explosão, ela faz um vácuo, BUM! Né? Então ela faz um período de silêncio, e aí o negócio começa com... Todo mundo quer ver, né, Alemão? Puxa vida, que coisa. Eu acho interessante porque o Senhor, né? Olha que coisa, né, rapaz? Nós tivemos três anos e meio, né? Assim, nós estamos estudando, né? Porque eu falei que tivemos, vai ter ainda, né? 3 anos e meio de princípio das dores. E 3 anos e meio vai ser a grande tribulação. Nós estamos vendo agora o início aí dos detalhes da grande tribulação, né? Isso não é tudo, isso é alguns detalhes. Nós estamos focando agora na parte ocidental do mundo. E depois nós vamos ver os judeus e depois o mundo, porque ficou dividido em 3 partes: judeu, ocidental e o mundo. Só lembrar um detalhe antes de continuar, que os 7 anos, você lembra, né, que é a última semana de Daniel. Isso é uma profecia, a última semana de Daniel, que tinha a ver somente com os judeus. Porque no Daniel 9, versículo 24, ele fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Não era com o mundo, era com Israel, né, com Jerusalém e os judeus, principalmente os judeus, né, encabeçados por esse nome aí, os que estavam na época, que retornaram do cativeiro
que na época o senhor veio. Então era com eles. Por eles rejeitarem o Messias, né, que nós vimos no final da 69, o Messias ia ser cortado, etc. e tal. Então, a última semana se tornou uma época de juízo para eles. Mas no final desses 7 anos, o Senhor viria para estabelecer o reino dele, conforme Daniel, capítulo 12, também explica. Só que agora nós estamos vendo que a coisa abrange, porque o mundo ocidental, que é o mercado não, que ainda era o Império Romano, eles que foram os opressores do Senhor e dos judeus, eles que destruíram Jerusalém. Então, eles clamaram para si um juízo também, algo especial sobre eles. E o mundo ficou mais à parte. Mas a questão é que o Senhor foi tão misericordioso que ele pegou e ele usou essa parte ocidental para estabelecer o cristianismo. A dispensação da graça alcançou maiormente a parte ocidental, do qual nós fazemos parte, nós somos quintal, né, da Europa. Então, essa parte foi evangelizada. Nós vemos que a China não é evangelizado, a Rússia não tem, vários países nem entra, né? Você chegar com a Bíblia, você é capaz de morrer. Capaz não, vão matar você, vão fazer alguma coisa. Então, esse mundo ficou ali à parte. Mas esse mundo ocidental aqui, o Senhor permitiu que o evangelho fosse pregado, e muito bem pregado, inclusive, né? Nós vemos que as igrejas foram se desenvolvendo, né? As igrejas que eu digo assim, as assembleias no mundo, né, foram desenvolvendo, e o Senhor está até hoje fazendo uma grande obra nesse sentido com respeito ao evangelho da graça. Então, esse mundo, como nós já falamos outrora aí, na hora que o Espírito Santo sair, vai ficar esse monte de joio aí, porque a maioria tiveram contato com o evangelho. E nós vemos que o sistema cristão é o sistema que está nesse meio aí, do mundo ocidental. Por isso que nós já falamos também que o mercado como europeu, que vai ser o Império Romano, vai ser levantado outra vez, e ele vai, mais do que depressa, admitir que a mulher, que agora não é mais a noiva, né, ficou só a mulher, a meretriz, que entre junto com ele nessa história aí. Ele permite que ela se monte sobre a besta, né? E eles que vão fazer o pacto com os judeus, então retorna lá atrás. Então nós vemos que as coisas vão retornar lá no tempo da destruição de Jerusalém. As coisas. Só que falando outra vez, tem algo novo. Quem que é o algo novo? É a mulher. A mulher não tinha lá, porque a igreja não existia naquela época. Agora ela passou a existir, e ela, o que que é? Ela é o refúgio, vamos chamar essa palavra, é o refúgio desse tempo. É a parte que é incrédula, né, do cristianismo. Por incrível que pareça, é a parte incrédula do cristianismo é que vai ficar aí e vai se associar com o Império Romano. E eles vão fazer o quê? Eles vão, encabeçado pelo imperador romano, eles vão fazer o pacto com os judeus para que eles voltem para Jerusalém e façam todo o sistema outra vez. E esse mundo que o evangelho da graça ainda não tinha alcançado, nós vemos que as testemunhas, por isso que esse intervalo é interessante, por que o intervalo está no capítulo 7 já, né? Porque está mostrando que as testemunhas de Jeová, do Senhor, Jeová por causa da época, né? Eles vão se estender para o mundo afora. Que jeito, eu não sei. Eu sei que eles não vão estar de pastinha na mão e nem vendendo revistinha, né? Eles vão lá pregar o evangelho do reino, e essa massa que nós vimos no versículo 9 do capítulo anterior, de todas as nações, tribos, povos, línguas, eles vão crer no evangelho do reino. Entendeu? Eles vão crer. Eu tenho certeza que daqui da parte ocidental também terão
pessoas que vão ouvir e vão crer. São aquelas que não ouviram ainda. Porque aqueles que ouviram, isso é muito solene, lembrar esse detalhe, aqueles que ouviram o evangelho da graça e rejeitaram, gente, não há trombeta que vai acordar o bicho, não. Só desculpa eu usar essa expressão. Não tem trombeta que vai despertar. Pelo contrário, o juízo vai ser algo que vai, como nós vimos já no capítulo 6. O juízo... Dá para ouvir ou não? Tá. O juízo, que no capítulo 6 que nós vimos, que eles falam, cai os montes sobre nós, porque é chegada o dia da ira. Porque era a consciência deles, que eles estavam sabendo que a ira tinha chegado já, estava chegando. Só que não era ainda. Aquilo que eles estavam vendo era o início. É o início. Porque o juízo vem agora. Por isso que esse anjo, ele pega, inclusive, ele tá pegando o incensário, que tem, como fala aí, as orações dos santos. Lembra que no capítulo 5, né, que fala também isso aí, né? Nós já passamos por ele. Capítulo 5. É isso mesmo, aí, capítulo 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, agora, esse trabalho sacerdotal, que até então está falando, por isso que ele fala que havia o incensário, porque é um trabalho sacerdotal. Agora eles pegam isso aí e pegam o fogo, isso é simbólico, né? O fogo do altar, no nosso capítulo, versículo... Ofereceu de altar, onde é que ele pega o fumo? Isso, versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou sobre a terra. Ou seja, esse incensário que estava o quê? Cheio de incenso, das orações, que são as orações dos santos, e está tendo essa postura aí, pegando fogo, que é fogo de juízo, do altar, e está jogando para a terra. O que é isso? Isso agora é a resposta de Deus das orações que foram elevadas a ele. Lembra? Vamos voltar outra vez no capítulo 6. Volta lá no capítulo 6, por favor. Versículo 9. Nós já passamos, só para lembrar o que é isso agora, né? Capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles estão clamando por vingança. Só que no versículo 11 é dado uma palavra de descanso para ele, para que eles repousassem até que o Senhor fizesse a vingança, porque havia um número ainda de mártires que iam passar por essa situação. Então agora já começa no capítulo 8 do clamor daqueles que estavam padecendo duramente debaixo da mão desse império romano e dessa mulher. Eles vão padecer duramente o juízo por perseguição do sistema político, né, do Império Romano e da mulher. A mulher é que faz todo esse juízo sobre eles.
Então, eles começam agora a receber. Tem um versículo, irmão, quer ver? Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Romanos 1, versículo... Versículo 7. Não, perdão, 17. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e tudo mais. Então, o Evangelho, ele está proclamando justiça no sentido de salvação, né? Nós vemos aqui que a justiça de Deus ali, ele está mostrando salvação para nós, no Evangelho. Pelo Evangelho nós entendemos isso aí. Agora, uma vez rejeitado isso, sobra o quê? Sobra o versículo 18, que a ira de Deus se revela no céu. E é o que nós estamos vendo agora, que o nosso capítulo é do céu, é de lá do altar. Esse altar é simbólico também, viu? O altar é tirado o fogo de lá do altar, colocado nesse incensário que são... E é lançado para a terra, para começar o quê? Desencadear o juízo sobre o mundo. A grande tribulação começa por aí. Então começa nesses versículos aí. Por isso que falo dos 7 anjos, né, que vão tocar 7 trombetas. Então eles começam a ter o seu exercício agora, no sentido que eles vão desencadear. Por isso que ele termina ali no capítulo, nesse capítulo, ele fala, ai, 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 3 ais, ele fala, da terra, ai da terra, ai desse mundo, porque chegou o momento, sabe? Chegou aquilo que o senhor falou lá atrás, que dias iguais a esses nunca houve nem haverá jamais. Chegou o momento, nós estamos entrando agora nos momentos que vai ter esse tempo aqui de juízo. Por isso que tem essa introdução no versículo 1 até o versículo 6, né? Que é o preparatório das trombetas, que eles vão começar a tocar no versículo 7, né? Versículo 7 vai tocar a primeira trombeta, e daí vai haver as sequências, né, das trombetas. Dá para entender, mano? Tá bom assim? Ou... Não, dá para entender perfeitamente, mano. Dá sim, dá para entender. Você não me ouve, eu te ouço. Dá para ouvir? Bom, então vamos lá para a primeira trombeta, vai. Bom, só um detalhezinho aí, não, quer dizer, tem vários detalhes aqui, né, no versículo, esses versículos, mas o altar, ele tá na presença do Senhor, porque lembra que nós falamos aqui já, que na terra não tem lugar. Não tem um lugar na terra. Que nem hoje, a Assembleia é o lugar é a morada de Deus em espírito, na Assembleia. O Espírito Santo está aqui e mora na Assembleia. É ele que faz o vínculo, inclusive, do corpo de Cristo, né? Então, Deus tem um lugar no mundo hoje, que é a Assembleia. É o lugar onde o Senhor está, onde estão os 2 ou 3 reunidos para o meu nome, eu estou no meio deles. Então, o Senhor tem um lugar aqui. Mas no arrebatamento, esse lugar vai ser tirado do mundo, que são os crentes, vai ser tirado, porque a morada, a igreja são pessoas. Então, vai ser levado embora e vai ficar essa profissão cristã. Então, não vai ter um lugar. Por isso, que quando os judeus voltarem e restaurar Jerusalém, e o templo e tudo mais, para voltar ao sacrifício, nós já falamos isso aí, já, né? Que aquilo não tem reconhecimento nenhum do Senhor.
O Senhor não vai estar lá com eles. E o Senhor também não vai estar com o sistema cristão, esse sistema cristão falido aí. Inclusive, é tudo inimigo, né? Na verdade, a mulher é inimiga número 1, está junto com a besta, está associado com a besta na perseguição dos santos. E os judeus que estão lá fazendo os rituais e tudo mais, eles são chamados de iníquos, os ímpios da terra, porque eles estão associados com esse sistema aí que também que abandonou, que rejeitou o Senhor, abandonou. É uma época agora chamada de apostasia. Nós estamos vendo que a apostasia está galopante, né? Nos três primeiros anos, né? Os 3,5 primeiros anos, é galopante a apostasia. Então, nós estamos encontrando agora que o Senhor começa a estar com essa situação toda. E por que eu falei isso mesmo? E aí, deixa. Bom, Você tudo bem. Então, tem várias... É isso, o altar. Perdão. Então... Você não me ouve. Não, eu te ouço. Ah, você vai voltar de novo. Então, é Eunice. Vou responder a Eunice aqui. Eunice, manda mensagem para esse e-mail aqui. Lemão, você tá, teu som, ele some a minha. A gente não consegue interagir, Lemão. Tá difícil, hein, cara? Ah, normal, terça-feira tá uma loucura, é isso aí. Né? Tem uma irmã que ela escreveu aqui, difícil apocalipse, preciso ler muito para entender. Então, a gente fala nessas lives, vou falar de novo. Essas lives, assim, é muito condensado para muito assunto. Então tem que ler ouvir novamente, pausar, pegar a palavra, ler, porque a gente sabe que assim, de primeira, assim, realmente é difícil, né, Alemão? É complicado, não é tão simples assim. Aquele negócio, são coisas que fazem todo sentido para a nossa alma, mas a gente não entende. Né? É. Então tem que ir com muita calma mesmo. Esse é o caminho, né, Alemão? Exatamente, é. Por isso que é bom a gente selecionando, né, como o Paulo fala, né, dividindo bem a palavra da verdade, né? A gente tem que ir colocando as coisas nos seus devidos lugares, para na hora que começa a aparecer outras, no caso do Apocalipse, né, começa a aparecer outras coisas, nós vamos ver que existem os vínculos daquilo que está vindo sendo tratado. Então, nós lembramos isso, o quê? Teve as 7 igrejas, e as 7 igrejas, o que aconteceu com elas? Os santos foram embora e ficou a mulher, que aparece uma mulher na história. E quem que é mulher? Mulher é esse sistema cristão falido, corrupto, né, que ficou aí, que vai se associar com a besta, a qual besta faz o pacto com os judeus, enfim, todos esses detalhes. E eu estava falando algo aqui que eu acho que cortou, não deu para falar, que nesses primeiros versículos aí mostra o altar ele sempre está fora da terra. Ele está fora da terra, porque a igreja, que é a morada de Deus em espírito, que é hoje, vai embora. E quando ela for embora, não vai ter aqui no mundo um lugar. É um lugar, porque o sistema cristão que vai ficar aí vai ser essa tragédia, que vai ser os perseguidores das testemunhas do Senhor. São eles que vão... É a mulher que vai matar, literalmente vai matar as testemunhas do Senhor, associada com a besta, né? Ela está associada com a besta. Os judeus que até então voltaram também para Jerusalém, restauraram tudo, o Senhor não vai estar com eles também, pelo contrário. O Senhor está reprovando toda aquela atitude que eles estão fazendo, porque eles estão voltando na incredulidade, mas tem que ser. Tudo isso tem que ser, porque o Senhor vai ter que tratar com todos. E então, os crentes que estão no mundo, né, as testemunhas do Senhor, eles estão individualmente, eles não reúnem, eles não vão ter um lugar de reunião, onde que eles vão ter isso, né? Eles estão, ou seja, o Senhor não está aqui, o Senhor não tem um lugar nesse mundo.
Então, quando fala do altar e etc e tal, nós vemos que fala do céu, não aqui. E é de lá que vem todo o juízo. Nós estamos vendo que é isso que está acontecendo aqui, que o anjo enche o fogo, falando outra vez, enche das brasas do altar e atira todo aquele juízo para o mundo, para que dê início nessas 7 trombetas. Então é uma sociedade, né? Tem que a gente ir com calma e associando, né? Um passinho cada semana, alemão. Oi? Um passinho por semana, alemão. É. Então, esse primeiro anjo aí, ó, no versículo 7, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo e mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra. Então, falando outra vez, isso não é judeu, essa terça parte da terra não é judaísmo, ainda não é com os judeus. Ele está falando agora do Império, do mundo ocidental. Começa tratamento aqui, nesse capítulo, tá? Começa o tratamento, é com eles que vai fazer isso aí. Porque o juízo, falando outra vez, o juízo para judeus e para o mundo vai chegar lá ainda. Nós vamos ver que nós vamos chegar lá. Porque vai parar no capítulo 12 também para tratar um assunto sobre os judeus. Então, pessoal, vamos devagar para poder encaixar as coisas. Só para lembrar que essa primeira trombeta, ela tem a ver o quê? O juízo sobre eles. Saraiva de fogo misturado com sangue, porque agora vem morte. Porque lembra do cavalo branco? O cavalo branco saiu, não houve derramamento de sangue. Ele tinha o arco, mas não tinha a flecha. E ali também não era anjo do Senhor, ali é o próprio Império Romano que se levantou sem derramamento de sangue. Agora, o juízo de Deus sobre eles, que está caindo nessa primeira trombeta, nós vemos que aparece o quê? Saraiva, fogo com mistura de sangue. Ou seja, começa a haver entre eles mortandade. Mortandade vai começar a acontecer a desgraça, porque fala que é queimado o quê? Árvores e também erva verde. Então, tudo aqui, as prosperidades, aquilo que era de bom, começa a ruir tudo. Começa a ruir as coisas aqui no meio deles, do Império Romano. Então, isso é Europa, alemão? Alemão, você me ouve? Lembra que Não. nós falamos, né, que Você até não me então... ouve. Você não me ouve. Alô, alô? Não. Eu te ouço, você não me ouve. Oh, puxa vida, cai toda hora o som do alemão, gente. Que coisa. Mas, enfim, vamos tocando dessa forma. Tá difícil, hein? A gente perde a interação, alemão. O que eu te perguntei é o seguinte: essa terça parte está falando de Europa, é isso? Europa e os seus quintais, né? Ixi, América, América Latina, Nós Central. nós somos quintal da Europa, né? Na verdade é essa, nós somos colonizados e como é que eu posso dizer? Foi politicamente instituído coisas e também o evangelho, né? Falando outra vez do evangelho que foi pregado ali, começou... Porque você lembra que todo o império ouviu, os primeiros a ouvir o evangelho foram os próprios judeus e o Império Romano que havia na época do Senhor. Ali nós vemos que eles começaram, a igreja, depois instituída, começou a pregar o evangelho ali.
E foi se estendendo, veio para a América do Sul, por exemplo. A América do Sul foi evangelizada, né, pelos europeus, praticamente, né? Os Estados Unidos entrou nessa história, só que os Estados Unidos eu acho que é algo à parte, né? Até, inclusive, aí essa próxima... próximo aqui, o capítulo 8, o versículo 8, né? 8 e 9, aí como é que fala, hein, mano? Vê para nós aí, por favor, vai. Vamos lá. O segundo anjo tocou a trombeta, e como que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Eu concordo com a ideia, tem um irmão que fala sobre isso, é o Kelly. Eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Ele fala que isso aí é os Estados Unidos. E é interessante porque realmente a gente não encontra, né, os Estados Unidos, parece encaixa, porque os Estados Unidos hoje é uma potência muito grande e ele vai continuar sendo a potência. E nós não vemos ele encaixado em nenhum lugar, porque ele vai cair. Ele vai cair no meio aí dos 3 anos e meio, dos 7 anos, né, os 3 anos e meio, ele vai cair. Que é essa montanha, que dá a se entender que essa montanha que é lançada no mundo, porque essa montanha, ela recebe, o que ela recebe? Juízo, né? Ardendo em chamas, foi atirado ao mar. Esse é o mundo. Então, essa nação era desfeita. Entendeu? Ela se dissolve. Ela se dissolve, foi destruído. Nós vemos que essa parte aí que está tratando, provavelmente é os Estados Unidos que vai cair. Porque é interessante uma coisa. Quando, no início dos 7 anos, quando os judeus forem convidados para voltar para Jerusalém e restaurar e tudo mais, eles vão para lá com muito dinheiro, porque eles são muito ricos. E hoje, nos Estados Unidos, 40% dos judeus moram lá. Entende? 40% da população dos judeus mora nos Estados Unidos. E tem uma grande potência deles. Os Estados Unidos é eles que estão, não somente lá, né, mas tem muitos judeus poderosos, né? O Brasil tem, todo lugar que eles vão, eles tomam conta mesmo. O judeu, ele tem esse foi um dos motivos agora fala de guerra, né? Mas um dos motivos da guerra de Hitler foi esse pensamento aí, porque o judeu ele chega e toma conta de tudo mesmo. Então o Hitler não queria que isso acontecesse, ou exterminar com eles, porque todo lugar que ele vai é uma praga, do que aconteceu na Alemanha, eles começaram a tomar conta da Alemanha. E não foi bem visto, né? Óbvio, né? O que aconteceu, na verdade, o que aconteceu lá atrás, quando José morreu, aconteceu a mesma coisa. O faraó que se levantou lá, falou, esse povo aí vai querer uma conta de tudo isso aqui. Ó, como é cristão. Já começou lá. Porque realmente eles são muito poderosos, assim, né? Eles são muito prósperos. Então, daí nessa situação deles saírem dos Estados Unidos, já vai haver, logo no início dos 7 anos, um choque muito grande. Porque a economia dos Estados Unidos vai ser abalada. Com certeza, porque imagina, logicamente eles vão continuar, certamente investindo, porque eles são negociantes, eles vão usar os Estados Unidos para negociar. Mas o sonho deles é voltar para Jerusalém, restaurar tudo, é lá que eles querem viver. Não quer deixar a potência deles ficar em outro país, eles querem ir para eles. Inclusive, toda a atenção vai ser voltada outra vez para os judeus por causa das riquezas que vai estar lá também.
Então, os Estados Unidos vai entrar em choque logo no início dos 3 anos e meio. E eles vão sobreviver durante esses 3 anos e meio primeiros. Daí chega agora, eles vão ser dissolvidos, né? Essa potência, ela vai cair do seu, vamos chamar assim, né? Não estou debochando de forma nenhuma, porque muitos queridos irmãos nossos moram nos Estados Unidos, são irmãos muito queridos mesmo, né? São, moxa vida, não tem nem palavra para falar, né? Então, mas eles não vão estar aqui, né? Eles não vão estar, graças ao Senhor, eles vão ser levados embora e vai ficar outra vez essa nação que... Porque hoje o evangelho lá também tá difícil, né? Na Europa, então, nem se fala de evangelho, é para o fraco, né? Quando se fala de evangelho lá na Europa, aí isso é para o fraco. Quem é fraco precisa dessa coisa aí. Eles estão bem assim, bem incrédulos, né? E os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos ainda ele é próspero, o Senhor tem permanecido, está cuidando, etc. e tal. Mas quando sair a igreja, a coisa vai tomar outro rumo, que já está tomando hoje, né? Uma certa aversão ao Evangelho. O que está acontecendo, uma certa prosperidade, dá para ouvir? Avisa aí, viu, irmão? O que está acontecendo aqui na América do Sul, você lembra que o senhor falou, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e pros confins da terra? O evangelho da graça, ali ele está falando do evangelho do reino, mas o evangelho da graça, e usando esses mesmos passos, vamos chamar assim, nós somos os confins da terra. E o evangelho chegou aqui e está, graças ao Senhor, né? O Senhor está havendo uma atuação, melhor dizendo, uma atuação de graça, porque esse mundo foi evangelizado aqui, o nosso mundo aqui ocidental, América do Sul foi evangelizado, mas foi evangelizado por sistemas religiosos. Não foi o evangelho como aconteceu, por exemplo, em várias localidades na Europa, Estados Unidos, o evangelho puro, sabe? Os irmãos reunidos pregando evangelhos. Aqui não, aqui já chegou a religião, né? A religião que chegou no Brasil pregando o evangelho religioso já veio com mistura. Mas nós vemos que o Senhor permitiu que a verdade sobre a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus, tal como ele é, nós vemos que chegou não faz muito tempo, faz pouco tempo isso aí. Foi lá nos anos 70, né, que chegou a nós o evangelho o conhecimento do evangelho puro, né, a sã doutrina, vamos chamar assim. E o Senhor tem permitido que isso tenha se divulgado. Isso aconteceu na Bolívia, aconteceu no Chile, no Peru, Argentina. Eu também. O Senhor permitiu que esse evangelho que nós, inclusive nós, graças ao Senhor, conhecemos e falamos, é o evangelho da sã doutrina. Não é um evangelho religioso, né, misturado com religião. É o evangelho da dispensação da graça mesmo. Graças a Deus a gente entende isso aí. Então, nós somos esses confins da terra que agora não tem mais para onde ir. Acabou, não tem mais para onde ir. Por isso que nós devemos entender que vai haver juízos de acordo com aquilo que foi dado. Porque nós já falamos isso, que o Senhor nunca ele vai cobrar nada, ou melhor, ele nunca vai cobrar daquilo que ele não deu. Agora, o evangelho chegou, né? O evangelho chegou aqui já há muitos anos, né? Já há muitos anos, e agora também o evangelho da graça
tal como ele é, o Brasil foi privilegiado, viu, irmãos? Por poucos irmãos falando isso, mas foi muito privilegiado por causa do sistema hoje de comunicação. É maravilhoso isso aí. E por isso que muitos irmãos denominacionais ficam bravos, né? Eles não gostam de ouvir essas coisas que ele fala, porque pisa no calo, porque realmente o que predominou foi a religião. E graças ao Senhor, a gente não fala de religião, nós estamos falando do Senhor Jesus, salvação por graça, reunidos a esse precioso nome, que não existe nenhum outro nome dado entre os homens, esse nome que nós devemos honrar. Então, isso é um privilégio muito grande, com certeza. E lá nos Estados Unidos, eles vão falir porque não vai sobrar nada. Por isso que essa montanha, porque fala de uma montanha, não é uma coisa pequena, é uma coisa grande. É uma nação no meio do mar, né, que ele fala, porque o mar fala das nações, né? É uma montanha que pertence ao mar e é jogado, ele é dissolvido e queimado no meio do mar e é destruído. Inclusive, fala das suas embarcações, que são os seus comércios, né? Nós vamos ver que embarcações nos fala dos comércios também. Então é juízo de Deus, porque fala que é ardendo em fogo, né? É o juízo de Deus em cima disso aí. Então, infelizmente, o juízo vai expandir e vai pegar o mundo inteiro. Por quê? Falando outra vez, irmãos. Porque o evangelho da graça, ele se estendeu. Aquilo que era somente o juízo, lá, a última semana, somente para os judeus, agora tomou conta do mundo inteiro. Nós vamos ver que o mundo inteiro está sofrendo as consequências dessa semana. Alguém poderia perguntar, mas o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver com isso, porque a graça, o evangelho, lá era o evangelho do reino que o Senhor pregava, né? João Batista, o Senhor pregava o evangelho do reino. Os 12 pregavam o quê? O evangelho do reino, que era para eles. E era conectado a eles. Nós vemos que o início, que é uma coisa notável também, que no início de Atos, o evangelho era pregado somente para os judeus, não era pregado para os gentios. Porque o assunto era com eles, sabiam que era com eles o assunto, não era com o mundo. Até que veio esse despertar de que o evangelho deveria ser pregado aos gentios também. E daí aparece o quê? Aparece Paulo trazendo a verdade da igreja, e assim vai desenvolvendo tudo. E a graça, faz 2000 anos, irmãos, o evangelho da graça está sendo pregado a todo mundo aí, a todos esses povos aí. Então, nós vemos por Paulo, na carta de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que o evangelho, o amor de Deus, estendeu a todos. E aqueles que estão rejeitando o amor da verdade para se salvar, vai ficar para o juízo. Né? Porque agora começa a alcançar. Lembra, quer ver um versículo também? Caí, se avisa aí, meu irmão, por favor. Capítulo 3 de Apocalipse, ele fala assim, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, ou sobre o mundo, ou o mundo inteiro, outra versão, nossa versão, o mundo inteiro, né? Para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, nós vimos aqui, ele fala 2 vezes, ó. Ele fala a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, não é sobre os judeus, o mundo inteiro, para provar, para colocar em provas, né, em tribulações, os que habitam sobre a terra, os moradores da terra. Então é muito solene, porque por que ele está falando isso aqui? Né? Aqui ainda é a época da igreja, que nós estamos vendo em
no capítulo 3, que é a carta da Filadélfia, né? Ainda é o nosso tempo, que está falando do nosso tempo ali. Mas ele avisou o quê? O mundo inteiro. Não é mais, agora o juízo não é mais sobre os judeus, é o mundo inteiro. Por quê? Porque aonde quer que o evangelho está se estendendo, tem juízo. Vai vir o juízo sobre todo mundo também. E aqueles que não ouviram o evangelho da graça, eles vão o quê? Eles vão ouvir o evangelho do reino. Pregado nos 7 anos, eles vão ouvir o evangelho do reino, e muitos vão crer, e os que também não vão crer vão entrar para juízo também. Eles entram para juízo também. Então, o mundo inteiro vai ser provado, não é somente parte, porque muitas vezes fala, a Escritura às vezes fala também da terra ser afetada, às vezes fala de uma parte da terra, e não da terra inteira, do mundo inteiro. Mas aqui ele está fazendo referência, é do mundo inteiro, porque todo mundo vai entrar nessa prova de juízo. Porque todos foram alcançados, começando pelos judeus, todos foram alcançados também com esse evangelho da graça, começando lá em Jerusalém. O evangelho da graça foi pregado lá, começou por lá. Paulo era judeu, né? Ele é da tribo de Benjamim, conhecido como judeu, né? Então, provavelmente, assim, esse monte ardente aí, esse monte em chamas, seja essa nação poderosa. Lemão, o negócio vai ficar feio, Lemão. Vai ficar feio, porque o mundo vai entrar em caos, irmãos, entendeu? O mundo vai entrar em caos. Uma das coisas que houve aqui quando entrou a pandemia, lembra quando entrou a pandemia? O que abalou foi o quê? Primeiramente o sistema financeiro. Parou tudo, e agora? O que vai fazer? Eu não sei se alguém reparou isso, mas cortaram todo o financiamento do cartão de crédito, cortaram tudo, não se funcionava mais nada, até que eles pudessem ver o que vai acontecer. Daí eles retornaram outra vez. Mas teve um break, não sei se vocês notaram isso aí. Teve um break, porque, mexeu no bolso, para o mundo, para tudo aí, ó. Tem que parar tudo, porque senão... E vai ter que ver como é que não pode perder a entoada, né? Não pode perder isso, porque o mundo ele vive da parte comercial. Nós vemos que um país que entra em colapso, que nem Venezuela, esses países que adotam o comunismo, essas coisas, né? É falência na cara, né? Então nós vemos que a Venezuela, o que aconteceu? Caiu o sistema financeiro, caiu tudo, fundou tudo, ficou numa miséria que não tem por onde ir, né? Até que o Senhor tem misericórdia para restaurar outra vez. Mas é muito difícil isso aí, é o que vai acontecer. Sabe? O Senhor vai começar a... Por isso que fala da erva verde aí sendo consumida, as árvores. É onde vem o frescor, o alimento, aquilo que tem vida, começa a entrar em falência. Terrível isso aí, vai ser terrível. Nós falamos já no início lá também das pestilências, lembra? Dos cavalos, cavalo amarelo, pestilências, morte, começa a desenvolver. E agora nós estamos vendo que começa realmente o juízo cair sobre o mundo, literalmente, Deus derramando o juízo, literalmente, sobre o mundo. Mas as pestes não tem problema, Alemão, vai ter vacina. Vai ter um laboratório lá que vai fazer a vacina, não vai ter problema com peste, Alemão. O ser humano está avançado. Tem vacina para essas coisas, Alemão. Precisa não. Preocupado com... para, Alemão. Não tem vacina para isso aí, não. Não tem vacina para isso, não. As pestilências, lá que eu lembro que Mateus 24 também fala das pestes, vai ter doença também, não sei como é que vai ser, mas vai ser tipo o que nós vimos aqui foi só um cafezinho, viu? Do que vai acontecer. São pestilências que muitos vão morrer, a coisa vai ser feia. A coisa vai ser, infelizmente, é uma época de juízo que vai vir para o mundo e não tem saída.
É como se não tem vacina que vai conseguir correr atrás dessa turma toda, não. Porque vai falir, né? Vai começar a falência financeira. Tem comida, começa a nos 3 primeiros anos e meio, o pobre já foi afetado. O rico ainda não. Agora vai começar a ser afetado. Os 3 anos e meio finais vai começar a afetar o rico. Vai afetar também eles de uma forma que dinheiro não vai comprar. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter dinheiro, não ter o que comprar. Que aconteceu em países, né? Lembra que os irmãos que lá da Venezuela, dos anos Venezuela, por causa como exemplo que eu vi os irmãos que moram lá, a gente tem tentado, né, socorrer eles de alguma forma, mas quando a coisa estava feia lá, o irmão falou, irmãos, não adianta mandar dinheiro, a gente não tem o que comprar, a gente quer comida, não quer dinheiro, a gente quer comida, não tem que mandar dinheiro, não vai adiantar, porque não tem o que comprar. Olha que triste. E é justamente isso aí. Né? Ele fala, dinheiro. Que dinheiro? Tá bom, tá o dinheiro, mas você vai comprar o quê? O que eu quero? Não tem o que comprar. Isso é muito terrível. Estou procurando um versículo aqui. Mas esse da Venezuela, mas ainda tem isso, né, Alemão? Por exemplo, se você tem uma classe abastada da Venezuela, como exemplo, né? Você consegue correr para algum lugar, ir para algum lugar. Nessa época aqui não vai ter para onde correr, não. Né? Essa é a grande diferença. A Venezuela, tem gente saindo, gente fugindo, né? Você vai para algum canto. E aqui na Apocalipse, você vai para onde? Onde você vai correr? Você está sem som, irmão. Você desligou o microfone. Estava procurando um versículo aqui. Ezequiel. Deixa eu achar aqui. Ezequiel. Que ainda não chegou esse tempo, né? Vai chegar, mas quer dizer, no nosso estudo aí vai chegar o tempo ainda. É o capítulo 7. Versículo 18 e 19, irmão. Você pode ler? Posso, vamos lá. Cingir-se-ão de pano de saco e o horror os cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha e calva em toda a cabeça. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi tropeço para caírem em iniquidade. Tá vendo? Tá vendo? O ouro, a prata, o ouro não tem valor nenhum, vai jogar para a janela, porque não tem o que vai fazer o quê? Isso que nós estamos falando. Não adianta você ter dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem o que comprar. Porque ó, nós vemos que a erva, né? Por isso que fala da erva verde, das árvores, porque aquilo que é vida, né? A agronomia, né? A agronomia ela vai falir. Ela vai falir. Então, está começando agora no nosso capítulo 8 aqui. Deixa eu voltar aqui para gente. Então, nós estamos no nosso capítulo 8, que é a parte. Você falou uma palavra esse dia atrás, que era o azeite ou vinho? É isso que você falou? Isso, azeite e o vinho não ia ser tocado. Ah, é você. De novo. Não, faz isso não. Faz isso não. Bom, vixe, zoou tudo aqui também. Ó. Olha que beleza. Achei que estava bom, tá tudo bagunçado isso aqui, ó. Pronto, vamos arrumar isso aqui. Melhor assim.
Cadê o Lemão? O Lemão Alô? voltou aqui. Lemão, isso é uma loucura, cai toda hora. Mas vamos que vamos. Vamos tocando aí, Lemão. Vamos tocando esse barco. É isso, azeite não vai ser tocado. Pelo menos a vinho e azeite vai ter, né? Dura um pouco mais, né, Lemão? Demora para acabar azeite e vinho. Então, nós vemos que aquilo que é os granfinos, né, vamos dizer assim, eles serão afetados. Serão afetados também, porque não tem. Ali no caso de Ezequiel, né, é com os judeus que nós vamos ver. Chegar a vez deles ainda. Que eles vão ser afetados também e vão. Que oração em 9:19, né? Se o mano quiser parar por aqui, a gente toca semana que vem, não tem problema não, né, irmão? Eu acho que podia ser, né, irmão? O que você acha? Não, porque são assuntos grandes. Se você for entrar no próximo aqui, vai embora. Porque a próxima trombeta vai falar de uma personagem também, que essa estrela aí é uma pessoa, né? Deixar passando. Aí a gente continua. Nós estamos na segunda trombeta, então, né, irmão? Sim, vamos começar no versículo 10, é isso? Isso, versículo 10. Ótimo. Tá. Então a gente começa semana que vem no versículo 10. Fica tranquilo, meu irmão. Não tem problema, não. Já que está caindo e não para de cair, não, vou ver se eu consigo resolver isso aí. Vamos ver. O senhor não sabe. O senhor já sabe de todas as coisas. Só tem os irmãos aí me desculpem da atual situação. Mas é assim, começou a falar de Apocalipse, aí começa a cair tudo. O negócio está caindo, tá difícil. Você sabe que uma coisa, irmão, eu sei que eu não quero ser místico, tá? Por favor, não estou falando isso com misticismo. Estou lembrando que o irmão falou uma vez para mim que tem 2 livros na Bíblia que o inimigo não quer que a gente leia. Um é Cantares e o outro é Apocalipse. Né? Eu achei interessante que ele falou uma vez, eu disse, mas eu já está com o Senhor, né? Ele falou uma vez, muito tempo, falou isso aí para mim. Falou, tem 2 livros. É aquela coisa, né, mano? A gente não é querendo ser místico, não, mas é isso. Às vezes você começa a falar do Senhor para uma pessoa, começa a fazer barulho, criança grita, prato cai. Ué. Um dia a gente vai ter certeza de como as coisas funcionam, né? Porque, assim, a gente só tem o que nossos olhos veem. Essa que é a grande verdade, né? A gente não sabe o que acontece por trás, né? A gente tem na Bíblia, sei lá, acho que ele mostra o mundo espiritual, acho que ela em Reis, né? Aquela batalha que Elias está lá, ele abre, olha, quem mais os que estão com nós do que os que estão com eles, lá ele abre um pouquinho. Oi? Eliseu. Isso, Eliseu. Lá ele mostra como que é o mundo espiritual. Ele fala de Jó, que, por exemplo, o Lemão falou das pestes, né? Quem deixou Ló doente foi um vírus? Foi toque de Satanás. Satanás tocou a carne dele. Então, olha o que uma legião de anjos solta no mundo pode fazer com a permissão do Pai. Óbvio, ela pode tocar a carne de todo mundo e todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Pode, a gente não sabe, né? A gente não tem essa visão espiritual. A gente tem o que o microscópio mostra. Olha aqui, ó, é o vírus que está afetando. Sei lá se é o vírus. Né? A gente olha para a palavra de Deus, eu não sei. Eu realmente não consigo saber. Né? A gente não tem essa visão. Sabe que é interessante que no capítulo 12 nós vamos ver um detalhe muito pertinente a isso que nós estamos falando, viu? Vai ser muito... lá. Só estou fomentando os irmãos aí. Até o capítulo 12 tem chão, viu, irmão? Oi? Até o capítulo 12 tem chão, irmão. Tem chão. Mas nós vamos ver que o Apocalipse, lá, principalmente, estou falando principalmente lá, nós vamos ver que é muito claro isso, que existe o mundo visível e o mundo invisível. Esse mundo invisível é pela fé que nós vemos. Que é o que? O Senhor atuando, o inimigo atuando também. E a gente, pela fé e pela Escritura, logicamente, né? Nunca deixar a Escritura do lado. Nós entendemos o que está se passando. Mas o que a gente vê outra coisa. A gente só vê aquilo que é por vista, né? Irmão, outra visão do mundo espiritual. O burro lá de Balaão não viu, o burro viu. Que tinha um ser espiritual lá na frente dele. O burro viu, ué. Ou seja, o anjo, né?
Isso, tinha um anjo na frente dele. Então, ou seja, a gente não vê essa interação, a gente vê isso aqui, ó. Os olhos estão vendo, a gente enxerga. Agora, o resto, e como exatamente funciona, irmãos, só quando estivermos com o Senhor a gente vai ter uma devida noção. Então, isso que o Lemão falou, de, às vezes, ver um tipo de atrapalho, lá, não vê, acho que teve também em Atos, Paulo fala, tentamos ir não sei aonde, lá Satanás nos impediu, óbvio, com a permissão de Deus, tudo com a permissão de Deus, mas Satanás impediu o apóstolo de ir para algum lugar. Então, assim, tem coisas que o mundo... A gente não deve se ocupar com isso, a palavra não exorta isso, mas que existe uma interação entre o mundo físico e o mundo espiritual, e a gente desconhece isso, isso tem sim. Né? Então, graças a Deus, a palavra nos mostra isso. Agora, por exemplo, um anjo habita ao redor um anjo habita na casa dos que temem ao Senhor e os livra. E o livra de quê? De alguma coisa ele livra, né, irmão? Né? Um anjo acampa ao redor dos que temem ao Senhor e os livra. Eu sei lá do que ele livra. Eu não sei. A palavra não diz, mas diz que livra. É interessante. Essas coisas do cristianismo é impressionante. Né? A gente pega muitos irmãos aqui que falam que querem sentir. Eu não sinto a minha salvação. Irmãos, a palavra de Deus ela é bastante assertiva. Ela é por fé. Quando a palavra diz levanta e anda, você tem que sentir que você pode levantar e andar? Não, você tem que fazer. Olha, você vai lá e fala com o faraó. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá e falar com o faraó. A gente é por fé, a gente não tem que sentir nada, perceber nada, né? Rapaz, a palavra de Deus diz, a gente faz. E é assim que funciona o cristianismo. Isso chama-se fé. Chama-se fé. O nome disso é fé. Entendeu? Talvez é por isso que Abraão é chamado pai da fé. Ele falou, sai. O que Abraão fez? Saiu. Ele não sentiu no seu coração, eu ouvi essa voz, mas ele não sentiu nada, irmãos. Ele ouviu falar, sai, ele, foi embora da onde ele estava. E Moisés? Moisés vai lá falar para o faraó, não, eu não consigo nem falar. E eles não vão acreditar em mim, se eu falar também não vão acreditar em mim. Ou seja, tá vendo? Olha, uma visão de fé e outro sem fé, né? Então, assim, cristianismo é por fé, irmãos. A gente tem que pegar a palavra e quando ela diz é assim, o que a gente tem que fazer? É assim. É. Quando a palavra diz todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer que tudo é para o meu bem? É. Mas eu não sinto. Mas, rapaz, quem está dizendo é a palavra. Que tudo que acontece na minha vida, na do Lemão, na do Valens, na Maria, na Valdeci, é para o nosso bem. Você consegue ter noção disso? Que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem? Mas eu não sinto, minha vida está tão desgraçada, estou desempregado. Rapaz, a palavra de Deus diz que é para o nosso bem. O que a gente acha, problema é nosso. A palavra diz outra coisa. O que a gente tem que fazer? Crer. O Lemão cansa de falar, o Lemão fala isso tantas vezes. Irmãos, a palavra é para ser crida. Mas será que é tão bem assim? Nossa, mas eu estou sofrendo. Peguei Covid, quase morri. Perdi parente, estou sem emprego, o dinheiro está curto. Irmãos, a palavra diz que tudo é para o nosso bem. Ou tudo é para o nosso bem, ou ela está mentindo. Eu acho difícil ela mentir. Então, qual é o problema? Então, a gente tem que crer na palavra, irmãos. Crer. É por isso que muitos irmãos não descansam na palavra. A gente tem que descansar na palavra. Quando ela diz que tudo é para o nosso bem, é porque tudo é para o nosso bem. Ainda que eu não entenda, e provavelmente eu não entenda nada. Você entende alguma coisa? Eu não entendo nada, irmão. A gente é muito pequeno nessas coisas de vida, né? Sei lá. Olha lá, tem um anjo que livra a gente. Você já viu ele livrando você? Eu nunca vi. Não sei nem como ele atua. A palavra diz que tudo me favorece. Sei lá, diz que é assim, é assim. Ué, o que eu posso fazer? Eu posso crer. Tudo me favorece? Então tá tudo bem. Assim, tá na mão do meu Senhor? Tá, então para mim tá tranquilo. A palavra diz que é assim, para mim, eu descanso nisso. Você descansa nisso? Eu espero que você descanse nisso, viu, meu irmão? Enfim, a conversa tá boa, o papo tá bom, né, irmão? Vamos dar boa noite para esses irmãos aí que estão seguindo até esse momento. Boa noite para Solange Ferreira, para o André Luiz, que está sempre por aqui. Boa noite para Sara Matias, a Sara e o Anderson de Taquara, Rio de Janeiro. Boa noite para Márcia Silva Santos. É isso aí, apreciamos orações pelas lives. Sim, apreciamos orações.
Vocês viram que coisa maravilhosa? É um incenso, é um incensário que fica lá diante do trono do Senhor. Olha que maravilha, vamos orar mesmo, é isso aí. Apreciamos oração. A gente não pede piques, a gente não pede nada. O que a gente pede aqui é oração. Manda oração que a gente está apreciando, viu? Boa noite para Miriam Tavares. Boa noite para o Adeilson Amaro, lá de Petrolina, no Pernambuco. Boa noite para o Danilo Barbosa. Boa noite para o Tarcísio, rapaz. Olha o Tarcísio, faz tempo que eu não vejo o Tarcísio por aqui. Boa noite para o Gasper Sansato. Esse aqui é da turma do Lemão. O Lemão está aqui, a turma dele vem junto. Sempre vem a turma do Lemão. Boa noite para Eliane Souza. Boa noite para o Tiago, para o Marcelo Oliveira de Beraba, rapaz. Olha que maravilha. Beraba, do lado de Berlândia. Boa noite para Leni César Maquieto. Enfim, boa noite para esses irmãos aí do Brasil e do mundo afora que nos acompanham. Lemão, deixa o seu boa noite, de graça para encerrar, por favor. Boa noite, Márcio. Obrigado aí do tempo. Boa noite aos irmãos, irmãs, todos que estão acompanhando, né, esse estudo. Desculpa das falhas aqui hoje do sistema, mas o senhor sabe os motivos, né? E vamos continuar orando, né, irmãos e irmãs aí que estão acompanhando. É um livro que a gente tem que realmente aprender em dependência do Senhor, para poder sermos favorecidos por Ele. E também nunca... Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Desculpa, meu marido. Falar uma coisa. Que quem quer... Ou melhor, quem quer interpretar o livro do Apocalipse como uma coisa... vai ficar decepcionado, porque, na realidade, nós vamos ver que são eventos que vão acontecer nesse mundo, que realmente são catastróficos, não estou dizendo que vai ser coisa menos do que isso, mas não é algo que é místico, né? Porque nós vamos ver os símbolos aí, sabe? Por exemplo, aquele gafanhoto, não sei o quê, que parece um escorpião, e todo mundo fica, nossa, viajando, e para, gente. Nós vamos falar de coisas reais, tá? Só que eles são coisas... Sim, é que nem o senhor quando falava por parábola. O senhor não falava por parábola? Aqui é a mesma coisa, só que não são parábolas, são símbolos, são figuras também, em um certo sentido, usando esse mesmo comparativo, né? Então, por favor, não vai ficar esperando o que eu vou falar. E aqui agora vai sair uma coisa da parede, não tem nada a ver. Nós vamos falar de coisas normais, coisas naturais, coisas acontecendo aqui nesse mundo, que vão acontecer, né? Aqui nesse mundo, mas que é tudo permissão de Deus. Por isso que nós estamos falando que o juízo vem do céu, né? O juízo vem do céu para esse mundo aqui. Então, eu só estou dizendo isso para os irmãos às vezes não ficar... puxa, esperava outra coisa, né? Então, por favor, o Apocalipse é um livro realmente de símbolos, tá? Alemão, símbolos. Tristemente, Lemão, muitos irmãos gostariam de participar da tribulação, tristemente. Isso é terrível, hein? Tá louco, dou graças a Deus. Aí você fala para ele que ele não vai participar, ele fica triste. Não vai participar da grande tribulação. Nós vamos ficar com o Senhor, gente, para ficar triste que não está na tribulação. É sério, meu irmão. Você sabe disso. Não, né? É verdade, não, é verdade. É que nem outra coisa, que os eventos que antecedem a vinda do Senhor, as pessoas querem colocar hoje já os eventos. Né? Fica buscando eventos. E eu conversei com uma irmã esses dias atrás, que ela estava falando, não, porque os eventos lá, não sei o quê. Mas isso não quer dizer que o Senhor está perto. Não, mas como que não? Mas não fala que... Começou a citar coisas que são os eventos futuros. Falou, mas isso aí é para o futuro. O nosso evento está maravilhoso. O Senhor vem hoje. Você quer melhor do que isso? Você quer melhor sinal do que esse? Que o Senhor vem hoje, irmão. O Senhor vem hoje, está aqui, está escrito aqui. Ó. Eu estou esperando o Senhor para hoje. Eu não estou esperando ver evento nenhum. Não, mas... E olha que ficou bravo comigo, porque aquele é o evento. Puxa vida, que é o evento, não quer o Senhor. Que coisa, gente.
Eu estou falando, puxa, coisa maravilhosa. O senhor está aqui hoje, né? O senhor pode nem acabar essa live aqui até. O senhor pode levar nós embora, que é melhor do que isso. Ah, não, mas e lá no Jordão? Gente, para com o Jordão, para com Jerusalém, porque nós estamos esperando o Senhor, né? E assim é muitos que querem passar para a grande tribulação. Não, parece que não tem que quer ficar para a grande tribulação, mas não vai ficar, sabe? Se você é um crente, sinto muito de eu dizer isso para você, você não vai ficar aí. O Senhor vai levar você embora, como nós todos, né? Nem que ele tiver que fazer como Ló. Ele vai arrancar você daí, você não está entendendo. Exatamente. Ló é uma figura justamente disso, né? É arrastado pela mão, sabe? O anjo é como se estivesse arrastando pela mão para tirar, porque senão não sai. Mas é isso aí. Então, eu estou deixando essas palavras para incentivo, por favor, não para desanimar ninguém, não, tá? Pelo contrário, incentivo isso aí para nós, que os eventos são para nosso ânimo, né? Não estou desfazendo disso. Então, inclusive, os eventos são maravilhosos, mas eles não são o motivo. O motivo nosso é a vinda do Senhor com um piscar de olhos. Esse é o motivo. Os eventos são para nosso incentivo, não para motivo. É o incentivo. Então, esse é o irmão. Vamos dar graça, então. Por favor. Nosso bendito Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Pai, por esse dia que nós tivemos hoje, mais um dia da tua graça, mais um dia de misericórdia, da paciência de Cristo. Obrigado, Pai, por tudo isso que nós podemos desfrutar. Obrigado pela live hoje aqui, pela vida de cada um de nós. Pudemos aqui participar um pouco e ler alguns versículos desse tão precioso livro do Apocalipse, que nos ajude, Pai, a dar entendimento da tua graça, da tua justiça e de tudo aquilo que tu vais fazer nesse mundo, que tudo isso possa tocar nossos corações para ânimo e esperamos assim que esse dia venha realmente, porque nós queremos estar com Cristo em glória, para contemplarmos a glória dessa pessoa e esse mundo vai conhecer a glória de Cristo um dia. Nós agradecemos por isso. E pedimos que o teu evangelho que é pregado hoje, que seja para a salvação de muitos, pois sabemos que esse mundo vai entrar com uma fase terrível a qualquer instante. Nós agradecemos por aquilo que nós podemos ver em Cristo, a salvação preciosa, e ver também esse precioso amado que nós temos, que está esperando esse momento para nos levar embora desse mundo. Assim te damos graças, Pai, por todo o privilégio que temos de sermos cristãos. No nome bendito do nosso único e suficiente Salvador, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Até quinta, com a live do Lemão. Do Lemão não, do Batista e do Isaías. O Lemão de vez em quando aparece também de quinta-feira. Tá difícil, viu, mano? O senhor não sabe. Irmãos, boa noite. Que o Senhor nos guarde. Amém.